Olá, tudo bem? Você não está me vendo, mas eu estou aqui, tá bom? Então, vamos falar sobre planejamento financeiro 2021. Você precisa de um papel e uma caneta. Talvez 2 folhas de papel, se você preferir. Primeira coisa, antes da gente colocar aqui, planejamento 2021. Então, antes da gente escrever aqui, qual que é a primeira coisa que eu sugiro vocês fazerem? Definir o que é essencial para você, tá? Então, você vai colocar aqui quais são os seus gastos essenciais. Vou dar alguns exemplos. Moradia, né? Que inclui água, luz e etc, certo? Alimentação, saúde, transporte e etc. Esse etc é muito relativo. Você pode considerar que educação é um gasto essencial para você. Tudo bem. Você pode considerar que lazer é um gasto essencial para você. Você pode considerar que ajudar outras pessoas, doação, ajudar a família, etc., talvez seja um gasto essencial para você. Então, isso é um exercício muito pessoal, ok? Sem julgamentos. Segunda coisa, quais são os gastos não essenciais, aqueles que você pode ficar sem, que você talvez não gostaria de ficar sem, mas que talvez seja necessário, tá? Então, gastos desejáveis, né? Mas talvez não essenciais. Por exemplo, viagens, passeios, bebidas, né? Outros tipos de prazeres, outros tipos de produtos e serviços, né? Que a gente chama de supérfluos. Algumas assinaturas, taxas bancárias. Isso aqui não deveria nem existir, né? Vocês sabem que os bancos são obrigados a oferecer um pacote de serviços gratuito para todo mundo, né? Mas enfim, esse não é o tópico do vídeo, mas fica só a dica. Tem um gasto essencial que eu vou sugerir para vocês, que muitas pessoas não consideram ele como essencial. Eu vou colocar ele aqui, que ele é a nossa reserva de emergência. Ué, mas é um gasto? Bem, a sugestão é que você considere a reserva de emergência como um valor, como se fosse uma despesa que todo mês você vai destinar R$50, R$100, não sei, para esse fundo, para cobrir uma eventual necessidade que você tenha, tá? Idealmente, esse valor ele deveria cobrir em torno de 3 a 6 meses das suas despesas. Então, se você já tiver esse valor, ótimo. Se você não tiver, eu recomendo que você coloque esse valor como um gasto essencial do seu planejamento financeiro para 2021 e assim por diante. Ok? Então, fez esse exercício aqui, né? Planejamento, o que é gasto essencial, o que não é gasto essencial? Sugiro considerar a reserva de emergência. Aí você vai colocar algo mais ou menos assim, né? Você vai colocar aqui os meses, janeiro até dezembro. Aqui você vai colocar as suas receitas recorrentes
que basicamente vai ser o seu salário ou outras receitas de aluguéis, eventualmente, que você tem. E você pode colocar também receitas não recorrentes, ou seja, renda extra, né? Você vai colocar os valores aqui, mês a mês, e vai fazer uma soma. Aí você vai colocar os seus gastos essenciais e os seus gastos não essenciais. Vai fazer uma outra soma, pode fazer uma soma aqui também. Aqui você vai ter um total de despesas. E aqui você vai ter um resultado, né? O resultado das suas receitas menos as suas despesas. Ok? Naturalmente, eu estou fazendo isso aqui no papel, vocês podem fazer isso numa planilha de Excel, por exemplo. O que eu estou mostrando aqui é que é algo simples, que não precisa de grandes malabarismos tecnológicos. Ok? Então, olha lá, você vai fazer um exercício de reflexão, definir o que é gasto essencial, o que não é, o que pode ser cortado, o que não pode, né? E acho que nesse exercício você já vai ter uns insights muito bons. E você vai ter aqui um resultado. Esse resultado, supostamente, vai ser positivo, né? Esperamos, né? Se não for, algum ajuste vai ter que ser feito. Considere aqui também, nessas despesas, nesses gastos, despesas não recorrentes, como aniversários, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Dia dos Namorados, viagem de férias, né? Faça estimativas, projeções, né? E por fim, vai entrar os seus investimentos, né? Então, o primeiro investimento que a gente recomenda, como eu já falei, é a reserva de emergência. Ok? Depois da reserva de emergência, talvez você tenha condições de fazer investimentos em produtos de renda fixa. E talvez você tenha perfil também de fazer investimentos em produtos de renda variável. Então, não vou entrar em detalhes aqui, porque esse não é o objetivo do vídeo. Mas a ideia é que você tenha percentuais que todo mês, ou sempre que for possível, talvez a cada 2 meses, talvez a cada 3 meses, que você vai destinar para esses valores, para esses investimentos. Então, vamos supor que daquele resultado aqui, ó, deste resultado aqui, você vai destinar, talvez, num primeiro momento, 50% para sua reserva de emergência, talvez 40% para produtos de renda fixa, que tem um vencimento aí no médio prazo, talvez, e 10% para produtos de renda variável, como fundos de investimento, ações e fundos imobiliários, tá? Ao longo dos meses, de janeiro aí a dezembro, esses percentuais provavelmente vão mudar. Eles não precisam mudar. Talvez você consiga diminuir aqui, talvez você consiga aumentar um pouco aqui e talvez você consiga aumentar um pouco aqui. Não é necessário, tá? Mas, conforme as condições forem colocadas para você, é provável que isso aconteça de acordo com as suas necessidades, tá? Então, só para recapitular aqui, primeira coisa, o que é essencial para você, o que não é, sugiro que você considere a sua reserva de emergência como algo essencial, programada até automaticamente lá no seu banco. Coloque isso numa linha do tempo, de janeiro a dezembro, pode ser numa planilha eletrônica, pode ser no papel, tá? Considerem gastos extras, considerem esses presentes supérfluos, você pode colocar
uma espécie de fundo para gastos supérfluos no mês, tipo de R$ 50, por exemplo, enfim, algo nesse sentido. E, por fim, os seus investimentos. Claro que cada uma desses investimentos tem que entrar em detalhe, que tipo de renda fixa, que tipo de renda variável, etc., de acordo com a sua necessidade, a sua realidade e o seu perfil. Mas a ideia aqui é sugerir que você faça isso agora no começo do ano, coloque no papel ou no computador e acompanhe isso ao longo dos meses. Ok? Boa sorte e qualquer dúvida, estou por aqui.